Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 8 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertado remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Ó, já tem gente na sala. Ó, Daniel. Beleza, Daniel? Obrigado. Hoje diz que é o dia hoje, né? Bom dia, Nicole, Laura, Nixon. Tirou o dia 15 de outubro para ser o dia do professor. Vitor chegando, bom dia, Vitor. Aí o Vitor aparecendo também. Obrigado por não deixar eu sozinho. Nayane, Érica, bom dia. Érica também aparecendo ali. Obrigado por não deixar a gente sozinho. José Igor chegando, bom dia, José Igor. Judson chegando. Bom dia, Judson. Bom dia do professor Valdomiro. Obrigado, Érica. Obrigado, José Igor também. Parabéns, Valdomiro. Obrigado, Vitor. Bruna também chegando. Bom dia, Bruna. Ler o conteúdo da aula de hoje? Bom dia, Bruna. A Bruna Deu uma falou olhada que... rápida. Daniel falou que olhou. Nicole também. Nayane também. Tá ótimo. Hoje a gente vai falar a respeito... Na aula passada a gente falou a respeito de integração tripla em regiões mais gerais. Então, hoje a gente vai fazer alguns exemplos e algumas aplicações. As aplicações, na verdade, é repetida. São as aplicações que a gente viu para integração dupla. Então, como que a gente faz para poder passar essas aplicações para o espaço de 3 dimensões na integração tripla? Então, é uma aula mais de aplicação do que a gente viu da teoria da semana passada. Semana passada não, da terça-feira, né? Essa semana ainda. Então, como já são 10h03, vamos começar? Aí o pessoal vai chegando e a gente vai aumentando a turma. Então, hoje... que vermelho. Então, hoje a gente vai para a aula 8. É a última aula, né? Antes da prova. Então, a gente vai falar de exemplos de integração tripla em regiões mais gerais e aplicações. Então, a aula do dia 15. Paulo chegando aqui. Bom dia, Paulo. Lembra que... Laura Faria também participando. Lembra que na aula passada a gente viu as bifurcações possíveis. Só lembrando aqui, a gente viu que tínhamos 6 possibilidades, né? Para poder, no finalzinho da aula, tá? Exatamente aqui, ó, a aula 7. Aqui, ó. A gente viu exatamente essas possibilidades que acontecia, né? Ou seja, a região do tipo 1 bifurcava quando a projeção era no plano XY, bifurcava essa projeção aqui do tipo 1 e do tipo 2. Do tipo 2, quando a projeção era no plano YZ, e ainda bifurcava essa projeção do tipo 1 e tipo 2. E, por fim, quando a projeção era no ZY, no XZ, e bifurcava tipo 1 e tipo 2. Então, hoje, a gente vai começar com um exemplo. Esse primeiro exemplo vai falar o seguinte: pediu para a gente calcular a integral tripla dessa função aqui. Cleverson chegando, bom dia, Cleverson. Pediu para a gente calcular a integral tripla dessa função aqui. Logicamente, essa aqui é uma função que depende de x, y e z, por mais que não apareça y aqui na lei de associação, ok? Mas é uma função que tem essa carinha aqui. E quem que é essa região aqui? Esse sólido, agora a integração tripla a gente faz sobre sólido, né? Região sólida. Ao passo que integral dupla a gente fazia sobre regiões planas. Então, esse sólido aqui é a região limitada por esse paraboloide e pelo plano y igual a 4. Então, aqui a gente tem o desenho do paraboloide. Tá vendo esse paraboloide aqui? Y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Imagina que aqui tem um plano y igual a 4. Derek chegando. Bom dia. Então, o meu sólido de integração, meu E, Iago,
Bom dia, Iago. O meu sólido de integração é esse aqui, tá vendo? A minha região de integração é esse E. Então, o que acontece? Algumas possibilidades aqui podem ser tomadas. Então, a gente pode fazer isso aqui de 6 maneiras, lembra? Então, a gente poderia fazer a projeção dele aqui no plano XZ, que é essa projeção aqui, concorda? Quando você projeta esse paraboloide lá no plano XZ, vai ter uma circunferência, não vai? E quando você projetar ele aqui no plano XY, concorda que vai dar uma coisa parecida com isso? Porque vai ser uma espécie de uma parábola, né? Quando você pega ali o Z igual a zero, o Z igual a zero significa que está no plano XY. Então, aqui, ó, imagina que vai ter uma parábola aqui, do outro lado também uma parábola aqui, ó. Então, essa parábola está reproduzida aqui. Então, temos essa possibilidade. Ah, tá. Outra coisa. Se a gente projetar isso aqui nesse plano aqui, ó, que seria o plano ZY, concorda que teríamos uma figura parecida com essa? Da projeção do XY? Porque você projetando lá no fundo, imagina que está projetando exatamente na tela do seu computador ou do seu celular. O que acontece? A projeção iria dar também uma parábola, uma espécie de uma parábola, não ia? Então, aqui o livro coloca essas duas possibilidades. Qual das duas é mais fácil? Lógico que tem que dar o mesmo resultado, independente da escolha que você faça. Então, ó, para vocês verem, se a gente preferir fazer do tipo 1, que seria essa aqui, ó, do tipo 1, com projeção dessa maneira aqui, ó, utilizando a projeção no plano XY, o que aconteceria? Você poderia pegar o X variando de menos 2 até 2, tá vendo? O X variando de menos 2 até 2. O Y variando da parábola até a reta constante y igual a 4. Tá vendo? O y variaria da parábola até a reta constante y igual a 4. E o z ele iria dessa parábola aqui da parte de baixo até essa parábola aqui da parte de cima. E como é que você isola o z aqui, ó? A expressão não é y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado? Então, quem que é o z? O z é igual a mais ou menos raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Então, o z variaria dessa função aqui que a gente chamou de U1 até essa função aqui que a gente chamou lá de U2, não foi? Tranquilo, gente? Como é que funcionaria a projeção para esse caso aqui? Sim? Beleza. Cleberson falou sim, o Vitor balançou a cabeça ali também, beleza. Então, ó, para você ver como é que ficaria a integral. Então, eu vou integrar primeiro em z, tá vendo? Depois, essa aqui é os limites de integração de z. Depois, em y, os limites de integração de y são esses. E os limites de integração de x, por último, né, que é constante, de menos 2 até 2. Essa não é uma integral fácil de fazer. Por quê? Porque, ó, pra você ver, tem um z aqui, não tem? Tem um z aqui, ó. E eu preciso integrar isso aqui em relação a z. Então, isso aqui é uma primitiva difícil de ser encontrada. Seria interessante se eu escolhesse derivar essa coisa aqui, por exemplo, em relação a y primeiro. Por que em relação a y primeiro? Porque essa coisa toda aqui ficaria constante, né? Porque depende de x e de z. Então, se ficaria constante, a primitiva, ela poderia sair para fora da integral. Que é o que acontece aqui, ó. Se a gente fazer uma projeção do tipo 3, que é a projeção onde a gente vai ter aquela circunferência, que é a outra possibilidade, então o y agora, ó, o y varia aqui no eixo dele, tá vendo o y aqui, ó? Mudar a cor aqui. Ó o y aqui, ó. Então o y ia variar desde o paraboloide, concorda? O y começaria um ponto aqui no paraboloide e o y iria até bater no plano y igual a 4. Concorda? O y iria do paraboloide até o plano y igual a 4, que é o que foi colocado aqui, ó. Tá vendo? O y variaria do paraboloide até o plano y igual a 4. Isso aqui é o que a gente chamou de U1 de xz, e isso aqui a gente chamou de U2 de xz. Por mais que não dependa de xz, a variação do y está entre essas duas superfícies, o plano e o paraboloide.
Já o XZ é a projeção lá no plano, vai ser exatamente quem? SD3 que eu chamei aqui, ó, vai ser exatamente a minha circunferência. Então, minha primeira integral vai ficar quem? Então, observe que isso aqui agora eu vou integrar em relação a y, então isso aqui vai ser constante, então ele pode sair para fora da integral. Então, a primitiva aqui vai ser isso vezes y, né? Porque ficou integral de 1. Então, a primitiva de 1 em relação a y é y, ok? Da integral de 1 da y. Então, o que acontece? Você pega esse menos esse, né? Substitui os limites de integração, 4 menos isso, tá vendo? 4 menos isso. Esse aqui é constante, saiu para fora, dA. Então, agora nós voltamos para a integral dupla. Resolvemos a integral de dentro e voltamos para a integral dupla. Essa integral dupla aqui, como tem termos x², z², tá vendo? Ela sugere mudança de coordenada polar. Por quê? Porque essa região D3 aqui, como a gente viu, é uma circunferência com centro na origem, raio 2. Então, aqui, ó, eu estou no plano XZ. Observe que o Z aqui vai fazer o papel do Y, tradicional lá da coordenada polar. O X é o X mesmo e o Z vai fazer o papel do Y. Então, eu vou tomar o X como sendo R cosseno de θ, o Z como sendo R seno de θ, o x² mais z² igual a R ao quadrado, para fazer a circunferência. A região D3 pode ser escrita dessa maneira, em coordenadas polares. E aí a integral fica bem mais amigável. Por que fica mais amigável? Porque essa parte aqui, ó, eu posso colocar o menos em evidência. E esse termo que aparece aqui é exatamente o R ao quadrado, concorda? Sim, gente? Sim. Beleza. Então, agora, esse termo que aparece aqui é exatamente o R, não é? Porque está elevado ao quadrado. Tá vendo que aparece esse R aqui. E esse R, dr, dθ é devido o dA. Beleza. Então, aqui é só distribuir mesmo, tá vendo? Observe que os limites de integração aqui é constante. Então, isso aqui você pode separar na multiplicação das integrais, né? Porque quando você consegue decompor, né? O limite de integração não depende da outra variável. Então, essa integral aqui vai dar 2π, né? Porque é 2π menos 0. E essa integral aqui vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta. Então, isso aqui ficou um polinômio. Basta você somar 1 aqui e dividir, substituir de 0 a 2 e encontrar esse valor. Tranquilo? Tranquilo. Então a ideia é sempre procurar o mais simples na integral tripla. Exatamente. Como você tem 3 possibilidades de projeção, e essas 3 possibilidades, aí você analisa que projeção é mais amigável para ser tratada. Ok? Então você pega o sólido, projeta nos 3 planos e vê que figura plana ficou mais amigável de ser tratada a integral. Ô, Valdomiro, se eu quisesse usar a coordenada polar e usar a substituição, aí daria certo? Aqui, nessa aqui? Sim. Aí o que acontece, Daniel? Aí você poderia, por exemplo, esse D3 aqui, se você não usasse coordenadas polares, o que acontece? Você teria que fazer, por exemplo, o x variando de 2 até menos 2 até 2, e o y variando de menos, porque tem a circunferência assim, né? O y não, o z, né? Aqui é xz, essa circunferência aqui é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, né? 4. Então, o que acontece? O z variaria entre raiz de 4 menos x ao quadrado e aqui menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Eu acredito que esse caso aqui não seria tão interessante tratar dessa maneira, não, Daniel. Porque o que acontece? Sempre quando tem somas de quadrado, quando a região não é segmento de reta, usar cartesiano nunca é uma boa ideia. Nunca. Uhum. Entendeu? Entendi. Agora vamos falar das aplicações. A primeira aplicação, a gente vai ver uma coisa análoga que a gente viu lá, integral dupla. Vocês lembram que quando tinha integral dupla sobre uma região da função 1dA, isso aqui coincidia com a área da região, não era? Sim. A menos de unidade de medida, né? Esse volume aqui, isso aqui, na verdade, era uma... Imagina que você tinha uma superfície,
Só que essa superfície aqui, na verdade, não era bem desse jeito, era o plano Z igual a 1. Imagina que você tinha um domínio assim, né? Aí você pegava aqui. E aí, o que acontece? Esse pessoal aqui, todo mundo valia 1, né? Z igual a 1. Então, o volume dessa figura aqui coincidia. Imagina que essa desenho aqui tá igual de baixo, viu, gente? Não consegui fazer o desenho bonitinho, não. Imagina que essa tampa aqui, ó, que eu fiz aqui em cima, é exatamente a tampa aqui, é o fundo aqui. Então, tá vendo que o volume coincidia com a área da base? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma coisa parecida. Se você pegar a função f de x, y, z como sendo 1, essa integral tripla aqui, ó, vai coincidir com o volume do sólido de integração. Assim como essa integral dupla aqui coincidiu com a área de integração. Mas observe que esse volume aqui, ó, se você pegar qualquer outra coisa diferente de 1, isso aqui vai estar uma coisa em dimensão 4, concorda? Então, porque a gente não consegue visualizar se essa função aqui for diferente da constante, isso aqui não vai coincidir com o volume do sólido. Mas no caso onde que o f de x, y, z vale 1, a gente vai ter exatamente o volume, ou seja, é uma extensão natural desse caso aqui de integração dupla. Aqui tem um exemplo de como que a gente calcula o volume de um tetraedro. Esse tetraedro, ele é limitado por esses planos aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um plano, aqui tem outro plano, aqui tem se o x é 0, então significa que sobrou o plano coordenado YZ. Sustagem Kids. Ai, ai. Compra de Davi. Da Amazon mesmo. Voltando aqui, a pergunta que Vitor tinha feito aqui no chat. Qual a diferença de calcular volume com integral dupla ou tripla? Bom, a integral dupla, ela vai calcular o volume da função f de xy, que é o z. Não precisa necessariamente ser 1, não. Já a integral tripla só calcula o volume do sólido de integração no caso particular onde essa função valer 1. Só isso. Então, a integral tripla, para f de xyz diferente de 1, ela não calcula um volume do sólido de integração, não. Ela vai calcular o volume de um hipersólido em dimensão 4. Ok? Já a integral dupla, a f de xy, vai calcular o volume, igual essa questão que eu postei hoje de manhã. A f de xy era o y, né? Z igual a y. Então, calculou o volume ali no primeiro octante. Então, não precisa necessariamente ser 1. Tranquilo? Bom, continuando. Então, aqui eu tenho o meu tetraedro. Esse tetraedro, na figura aqui abaixo, tem a projeção dele, tá vendo? No plano XY. Aí você pergunta, por que ele preferiu fazer a projeção no plano XY? Poderia ser diferente? Poderia. Mas aqui, como o tetraedro, as faces dele são planos, e são coisas lineares, então os limites de integração vão ficar coisas fáceis de fazer. Independente de onde é que você projeta, vai ser retas. Concorda? Que os limites de integração vão ser retas. Independente se você projeta ele aqui no plano XZ ou se você projeta ele lá no plano ZY, vão ser segmentos de reta. Aqui ele preferiu projetar no chão. Então, quando você projeta ele no chão, o que acontece? Essa face aqui, ó, é esse plano. Então, quando ele bate no chão aqui, ó, quando o Z é 0, quando ele bate no chão, ele vai ter esse segmento de reta aqui, ó. Ok? Quando ele bateu lá no chão. E essa outra parte aqui, ó, é o plano. Tá vendo esse plano? Essa face aqui, ó, é esse plano. Então, quando ele bateu lá no chão, deu esse outro segmento aqui, ó. Tá vendo? Quando ele bateu aqui no chão, quando o Z é 0, tá vendo? Você pega o Z aqui igual a 0. O que sobrou? Sobrou exatamente isso aqui, não foi? Quando o Z é 0. Então, o que acontece? Como é que eu vou fazer os limites de integração? Aqui eu vou pegar o Z variando do chão até bater nessa face.
Tá vendo? Eu vou pegar do chão. O Z, tá vendo? O Z. Nesse sentido, do chão até bater na face. Aí, o que acontece? As variações do X e do Y. Aqui ele preferiu pegar o X variando de 0 até 1. E o Y variando dessa reta até essa outra reta aqui, ó. Essa reta aqui, a gente sabe que o Y vale X sobre 2. E essa aqui a gente isola o Y, tá vendo? Passa o X para o outro lado, divide todo mundo por 2. A gente tem que o Y vale essa expressão aqui, ó. Então, ficou tranquilo os limites de integração para o tetraedro? Eu não entendi o porquê o Z vai variar do chão até essa face. O porquê de não variar do chão até o vértice? Então, mas ele pega todo mundo. Imagina que você pegou um ponto XY bem aqui, ó. A hora que você sobe aqui verticalmente, ó, pra você ver a altura do tetraedro para esse ponto aqui perto dessa reta, ele não vai até o vértice. Ele só vai no vértice quando você pega exatamente a origem. Aqui ele tá pegando todo mundo, entendeu? Ele tá variando até bater nesse plano, tá vendo? Então, dependendo de onde é que você pega o valor de XY, o valor de Z muda. Ô, Valdomiro, não tinha que dividir esse tetraedro em dois, de um lado de uma face. Você falou que é do chão até o plano aí, mas você tem essa quina aí, não atrapalha a integral, não? Qual quina? Essa aí que você está apontando aí agora. Essa aqui? Até o Z igual a 2. Até o Z... Ah, tá, aqui. É. Atrapalha não, ó, pra você ver, ó. Imagina que você pegou um ponto aqui, bem pertinho aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui é a origem. Você pegou um ponto aqui, ó. Bem aqui, ó. O que acontece? A hora que você calcula a imagem dele vai bater lá no plano, lá perto do vértice, ó. A partir do momento que você escolhe pontos aqui, ó, no chão, escolhe o valor de X e de Y no chão. O valor de Z ele vai mudando de acordo com o valor de X e Y escolhido aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que a gente pega a altura como sendo essa face. Porque essa face, ele consegue limitar todo mundo, entendeu? O que você pegou no chão, vai subir, o Z vai subir até bater nessa face. Ficou claro, Daniel? Ah, é só essa face do lado que... Essa face aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para azul. É que eu achei que eram as duas faces de X igual a 2Y e não. X mais 2Y mais Z. Não, é só essa aqui, ó. Usando a azul aqui, tomara que a conexão não caia, né? Mas, agora entendi. Mas é só essa aqui, ok? Ah, entendi. Obrigado. Eu entendi também. Antes eu tinha achado que tinha tipo um plano cortando esse sólido. Agora ficou claro. Beleza. Então, a variação do X é 0 a 1, né? Tá vendo? O X aqui variando de 0 a 1. O Y varia dessa reta aqui, ó, até essa outra reta. E o Z varia do chão, tá vendo? Z igual a 0, até isso aqui que você isolou, tá vendo? Você isolou o Z aqui nessa expressão. E agora ficou uma conta fácil de ser feita, né? Porque agora é polinômio. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo, gente? Você vai integrar em relação a Z primeiro, tá vendo? Se você vai integrar aqui é 1, não é? Porque para calcular o volume não tem que ser a função f de x, y, z. Tem que valer exatamente 1 para dar o volume, né? Da região de integração. Tranquilo? Então, vai ficar esse menos esse menos 0 vai dar ele próprio, dy dx. Então, você vai integrar em y primeiro. Então, considera o x constante, tá vendo? Então, a integral de 2 vai dar 2y, a integral de x vai dar xy, porque o x é constante, e a integral de 1 deu y, e a integral de 2y deu y ao quadrado. Substitui os limites de integração, no lugar do y, você vai colocar x sobre 2, ou 1 menos x sobre 2 primeiro. Aqui, esse passo para cá, ó, eu recomendo que vocês façam no caderno de vocês, viu? Porque aqui, ó, já tem um monte de simplificação algébrica que aconteceu daqui para cá. Para poder
que eu fui juntando as coisas, né? Substituir 1 menos x sobre 2 no lugar desse y, substituir no lugar desse y, elevei ao quadrado, fiz o quadrado quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, por causa desse termo aqui, uma subtração, tá vendo? Então, tem um monte de continha aqui que são fáceis de ser feita, mas depois você corta muita coisa e sobra isso. Depois você integra isso aqui em relação a x, então o y, tá vendo? Simplificou essa coisa toda aqui, deu só essa expressão, tá vendo? Isso aqui, ó, na verdade, ó, dá para você colocar o y em evidência. Cadê? Aqui, ó. Esse y aqui em evidência sobrou 2 menos x menos y ao quadrado. Que é essa parte aqui. Então, daqui para cá tem um bocado de conta que a gente fez para poder chegar nessa expressão aqui, ó. Ok? Esse y ao quadrado aqui eu tenho que substituir 1 menos x sobre 2 ao quadrado no lugar dele, né? Para poder chegar nessa expressão. Ficou clara essa conta, gente? Vocês chegaram a fazer ela? Ainda não. Falou o quê? Ainda não? Eu recomendo que faça, mas é simples a conta. Não é difícil, não. Bom, o próximo tópico que a gente vai ver, e aí deu o volume do tetraedro aqui, né? 1/3. Ficou clara a aplicação do caso de quando a gente usa integral tripla para calcular volume? Então, só no caso onde a f de x, y, z valer exatamente 1. Beleza. Então, assim como definiu densidade e massa para o caso de uma lâmina plana, de uma região plana lá para integração dupla, aqui a gente vai definir densidade e massa para uma região sólida. Então, agora a minha densidade agora ela vai depender de 3 variáveis, né? Porque agora eu vou ter o ponto x, y, z. Então, a minha massa aqui, em qual a fórmula tradicional, a densidade, a gente sabe que é a massa sobre o volume, né? De uma região tridimensional. Então a massa aqui vai ser a densidade vezes o volume, né? Multiplicando cruzado aqui. Então, densidade vezes o volume. Então, a massa é a mesma expressão que a gente tinha lá para o caso plano, né? A massa lá era a densidade vezes a variação da área, não era? Ou dA. Aqui vira dV. Os momentos lá era calculado em relação aos eixos coordenados, não era? A gente pegava a distância até um eixo. Então, a gente tinha um momento em relação a x, um momento em relação a y. Agora, a gente vai ter momentos em relação aos planos coordenados. Então, eu vou ter um momento em relação ao plano y, z. E como é que funcionava o momento? Não era a distância desse ponto até o determinado... Lá não era a distância do ponto ao eixo? Então, se a gente pegava, por exemplo, um ponto xy. Então, o momento em relação a x, quem que era? A distância desse ponto ao eixo x, que era o y, não era a distância? E o momento em relação a y era o quê? A distância em relação ao eixo y, que era o x. Aqui, eu vou pegar uma coisa no espaço tridimensional. Então, imagine que você pegou um ponto aqui, ó. X, Y, Z. Qual que é a distância? Ó, MYZ. Esse aqui é o momento em relação ao plano YZ. Qual que é a distância desse ponto aqui a esse plano aqui, ó? Concorda que é exatamente o X a distância? Da mesma maneira, qual que é a distância a esse plano aqui, ó? O plano XZ. Concorda que o momento a distância vai ser o Y? Y. E qual que é a distância agora em relação ao chão, né? Concorda que a distância agora vai ser o Z em relação ao XY? A projeção do XY? Tranquilo? Então, os momentos vão valer essas fórmulas, tá vendo? É exatamente o camarada que falta. A distância aqui, quem que falta? É o X, né? Em relação ao plano XZ, quem é que falta? O Y, né? A distância é o Y. E em relação ao XY, quem é que falta? É o Z. A distância é o Z. E o centro de massa? O centro de massa como é que era? O centro de massa era exatamente o momento em relação ao pessoal em que ele era a distância, não era? Vezes era o momento, tá vendo? O x barra.
era o momento do YX, na verdade aqui não é YX, é YZ, ok? Tem uma erro de digitação aqui, ó. É YZ. É esse primeiro aqui, tá vendo? YZ. Esse aqui é um Z, ok? Tem um Xzinho aqui, ó. YZ sobre M, sobre a massa. Então aqui vai ser X, tá vendo? O YZ aqui era o X, não era? O X, o Y agora é o XZ, né? Para dar o Y. E aqui, por último, o Z barra, quem que é? É o momento em relação ao plano XY, porque aqui vai aparecer um Z. Ficou claro as fórmulas para centro de massa? Sim. Beleza. Então, aqui, mais uma observação. Se a densidade for constante, a gente dá um nome especial, a gente chama de centroide, né? O centro de massa. E aqui está um primeiro exemplo, né? Determinar o centro de massa de um sólido com densidade constante. Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular o centroide mesmo, né? Ele é limitado pelo cilindro parabólico. A gente vai ver como é que é o gráfico disso aqui. Porque isso aqui é uma equação de uma parábola, se fosse no plano, né? Mas como o Z está livre, isso aqui dá um cilindro, que a gente chama de cilindro parabólico. Ele é limitado também pelo plano x igual a z, z igual a 0, que é o plano xy, e o plano x igual a 1. Então, qual que foi a escolha para ele poder mostrar para vocês aqui a superfície? É essa aqui, ó. A região de integração aqui, ó, eu quero encontrar o centro de barra dessa região E. Então, para você ver, ó, isso aqui que está no chão é a parábola x igual a y ao quadrado. Esse pessoal que está aqui, ó, seria a tampa, digamos. Quem que é? É o plano x igual a 1, ok? Que fechou, tampou, né? Esse plano que está aqui, ó, é o plano z igual a x, ok? E quem está lá no chão? Quem está lá no chão é o z igual a 0, concorda? Que está lá no chão fazendo a outra face? Então tem essa face daqui, tem a face do chão, e as faces das laterais é devido ao cilindro parabólico. Então essa é a minha região de integração. Então a projeção que ele fez foi em relação ao plano, pegou isso aqui e projetou no plano x, y. Concorda que o y barra vai dar 0? Porque o centro de massa, eu acredito que seja uma coisa aqui em cima do... bem no meio aqui, não é? Porque esse lado de cá é simétrico, esse lado daqui, ó. Ele é simétrico a esse outro lado aqui, não é? Então faz sentido o centro de massa tá aqui no meio. Então, para economizar a conta, o que acontece? Então a gente pegou a região do tipo 1, pegou o y variando de menos 1 até 1, tá vendo? O y variando de menos 1 aqui, ó, menos 1 até 1. Aqui, ó, acabei de mostrar aqui, Bruno, ó, o y variando de menos 1, tá vendo? De menos 1 aqui embaixo, ó, até o 1 aqui, ó. E o x varia dessa curva aqui, ó. Essa curva aqui é a parábola, tá vendo? Até o x igual a 1, que é essa reta aqui, ó. Beleza. Tá vendo? O x varia da parábola até a reta. E o z, ele varia onde? O z varia do chão, tá vendo? O z varia do 0 até bater nessa superfície aqui, ó. Z igual a x, concorda? O z varia do chão até bater na superfície. Então, o que acontece? Quem quer a massa? Eu vou precisar da massa, não vou? Porque o centro de massa, o x barra, o y barra e o z barra, sempre eu vou precisar dividir pela massa, né? Era uma integral tripla dividida pela massa, não é? Que é uma integral tripla da densidade. Então, a massa é a integral tripla da densidade, a densidade pode sair para fora, o y varia de menos 1 até 1, o x varia de y ao quadrado até 1, e o z varia de 0 até x.
Então, o rho saiu para fora, tá vendo? Essa primeira integral aqui vai dar x menos zero, beleza? X menos zero, então por isso que apareceu esse x aqui, ó. Bom, agora eu vou integrar em x. Então, ficou x ao quadrado sobre 2. O x variando de y ao quadrado até 1, que é os limites dele aqui, tá vendo? Substitui 1, vai dar meio. Na verdade, esse 2 aqui pode sair para fora, não pode? Então, sobrou x ao quadrado. Substitui 1, deu 1 ao quadrado. Substitui y ao quadrado no lugar do x ao quadrado, vai dar y à quarta, né? Porque quadrado ao quadrado. Então, ficou ρ sobre 2. Qual que é a primitiva aqui? A primitiva desse aqui é y, e a primitiva desse aqui é y à quinta sobre 5. Substitui de menos 1 até 1 no lugar do y, você vai encontrar 4ρ sobre 5. Tranquila a massa para todo mundo? Tranquilo. Ótimo. Então, agora, como eu tinha comentado para vocês, por causa da simetria do sólido, a gente vai ver que esse momento aqui em relação ao plano XZ, ele vai ser zero, então vai acarretar que o y barra era exatamente isso aqui, né? A fórmula. Como esse aqui é zero, então vai dar zero sobre esse número, né? Que a gente calculou. Então vai dar zero. Os outros momentos que a gente precisa calcular, tá vendo? Para calcular o x barra, para calcular o x barra, a gente vai precisar desse momento aqui, não vai? Que é o que está faltando. Então, aqui vai ficar x vezes a densidade pode sair para fora. Os limites de integração são exatamente os mesmos, por quê? Porque o sólido de integração ele não mudou. Aqui, o que acontece? Como eu estou integrando em z primeiro, concorda que aqui vai ficar... Ó, o x vai ser constante para essa primeira integral, não vai? Então, a primitiva aqui vai ser x vezes z dessa primeira aqui, né? Com o z variando de 0 até x. Então, substitui x no lugar do z, por isso ficou esse x ao quadrado aqui, ó. Depois, substituindo 0, vai zerar, né? Tranquilo, gente? Então, aqui, esse ρ continua aqui do lado de fora. Agora, eu vou integrar em relação a x. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3. Vou substituir 1 e y ao quadrado. Esse 3 aqui eu tirei para fora aqui. Coloquei 1 no lugar do x ao cubo, ficou 1 ao cubo. Coloquei y ao quadrado no lugar do x ao cubo, ficou y à sexta. A primitiva é y à sétima sobre 7. Substitui menos 1 e 1. Encontrou esse número. Então, agora, quando você pega esse número aqui, ó, e divide pela massa, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, deu 5 sétimos, beleza? O outro momento, a conta é parecida, tá vendo? Agora eu vou precisar do momento em relação ao plano XY, então quem vai aparecer aqui é o Z, por cento de massa, Z barra, né? Então agora, ó, pra você ver, a minha primeira integral aqui é em relação a Z. Se você quiser trocar a ordem de integração para poder ficar constante aqui na primeira, pode. Mas só que a conta aqui é fácil, eu nem inverti nem nada não, porque é polinômio. Então, quando você integra, o ρ saiu para fora. Quando você integra z, vai ficar z ao quadrado sobre 2. Substitui o x no lugar do z, vai ficar... Não, substitui o x no lugar do z, vai ficar x ao quadrado, tá vendo? Substituindo o zero, eu tirei esse 2 para fora aqui, tá vendo? Já. Substituir o zero no lugar do z aqui, vai zerar, então ficou só x ao quadrado. Agora eu vou integrar em x, então vai ficar x ao cubo sobre 3. Novamente eu vou tirar esse 3 aqui para fora, ficou 6. 1 menos y à sexta, deu exatamente igual a outra integral, só que agora deu 2ρ sobre 7. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai encontrar 5 sobre 14, beleza? Ó, 2ρ sobre 7 vezes 5 sobre 4ρ. Cancela esse aqui com esse. Aqui ficou 10, né? 10 sobre 28. Que é a mesma coisa dividindo por 2, né? 5 sobre 14. Tranquilo, gente? Beleza, então.
Então, esse aqui está nosso centro de massa, tá vendo? O x barra, o y barra e o z barra. E para terminar, temos os momentos de inércia. Os momentos de inércia, que também é chamado de segundo momento, a gente considerava a distância ao quadrado, lembra? A gente pegava, era parecida, a fórmula era parecida, só que a gente pegava a distância ao quadrado. Aí eu peguei no GeoGebra e fiz uma figurinha para mostrar para vocês como que funciona essas distâncias. Imagine que você pegou esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem coordenada x, y, z. Qual que é a distância desse ponto x, y, z, por exemplo, até o eixo, né? O eixo do... Vamos pegar, por exemplo, o eixo do z primeiro. Essa distância aqui, concorda que seria essa distância em relação ao eixo do z? Então, como é que seria o momento em relação ao eixo do z? Observe que esse vetor aqui, ele é exatamente igual a esse vetor aqui do chão. E quanto que vale esse vetor do chão? Concorda que aqui tem um teorema de Pitágoras aqui, ó? X ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada disso, a hipotenusa, não é? Sim. Como tá ao quadrado, eu vou pegar a distância ao quadrado, tá vendo? Então, por isso que eu não tenho a raiz aqui, porque quando você pega isso aqui ao quadrado, a raiz vai embora, não vai? Então, por isso que a distância deu x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, observe esse outro vetor aqui para baixo, ó. Eu vou calcular a distância desse ponto até o eixo do y. Então, eu vou utilizar esse triângulo aqui, ó. Minha caneta não está querendo obedecer hoje, não. Eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Retângulo aqui, ó. Então, observe os catetos dele, ó. X e Z, tá vendo? Então, por isso que a distância ao quadrado ficou isso aqui. Ok? Isso aqui é a hipotenusa, não é? Do triângulo. E por último, que eu calculo a distância até o eixo X. Quem são as hipotenusas agora? As hipotenusas, ó. Os catetos. Y e Z. Beleza? O triângulo retângulo aqui, ó. Então, por isso que a distância deu isso. Eu fiz esse desenho para poder a fórmula ficar mais amigável, né? Porque as fórmulas são essas aqui, ó. Tá vendo? Em relação ao x, essa aqui é exatamente a distância ao quadrado até o eixo do x. Isso aqui é exatamente a distância ao quadrado até o eixo do y. E isso aqui é exatamente a distância ao quadrado até o eixo do z. Então, ficou tranquilo as fórmulas para momento em relação aos eixos? Ótimo. Bruna também falou sim. Aqui tem um exemplo, eu também fiz uma figura aqui, não ficou tão bonita a figura, né? Mas a ideia é para vocês entenderem o contexto do que ela representa. Pediu para encontrar o momento de inércia em relação ao eixo do Z. Lembrando que o momento de inércia ele está relacionado com o grau de dificuldade de rotacionar, não é isso? Lá no que a gente viu, a explicação física de rotacionar um determinado objeto. Então, aqui eu tenho um cone sólido. Esse cone aqui, ele tem densidade constante valendo K. Então, pediu para encontrar o momento de inércia em relação ao eixo do Z desse cone, que tem densidade constante e é dado dessa maneira, tá vendo? O cone, ele vai desde aqui da origem, né, do Z ao... Isso aqui é a equação do cone, né, Z igual a isso, e ele é menor igual que a H. O que significa H? H é exatamente esse plano aqui, ó, Z igual a H. Então, o cone, essa parte azul aqui que está para o lado de cima, ela não existe não, viu, gente? Ele vai exatamente até a altura H, e ele fica entre o H e o chão. Então, o cone é exatamente esse tamanho aqui, né? A altura dele, né? É até o H. Então, essa aqui é a equação do cone, tá vendo? Então, ele é a parte interior dessa figura, até bater nessa tampa meio alaranjada aí. Observe que a projeção disso aqui que a gente vai precisar lá no chão, vocês concordam que a projeção vai dar exatamente essa circunferência de raio H. Não é isso? Porque essa altura aqui é H, tá vendo? Z igual a H. O que significa Z igual a H? Ó, o Z não é x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, Z igual a H, você leva ao quadrado aqui dos dois lados, né? Vai dar exatamente a equação da circunferência de raio H. Então, o momento de inércia em relação ao eixo do Z.
Então, vamos lá. Para fazer a conta. O momento de inércia em relação ao eixo do Z, eu vou pegar a distância ao quadrado. Observe que a distância ao quadrado, ela não envolve a variável, né? É exatamente o que sobra. Né? Aqui no caso é x ao quadrado mais y ao quadrado, que foi esse primeiro caso que a gente viu aqui, ó. Ok? A distância até o eixo do Z. A densidade é constante. Então, esse K saiu para fora e eu fiquei com isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado dv. Tá. Agora, para você ver. Aqui, a minha primeira... O que eu preferi fazer para calcular essa integral tripla? Logicamente, eu preferi fazer a projeção no plano XY. Por quê no plano XY? Porque essa projeção, se eu fizesse nos outros planos, ia ficar uma espécie de uma função modular, concorda? Quando você pega esse cone e projeta nos outros, ia ficar uma função módulo. E aí, essa projeção aqui, ela é mais amigável, por quê? Por que é mais amigável? Porque o que está sendo integrado envolve soma de quadrados, então fica mais interessante a gente utilizar coordenadas polares do que utilizar a função módulo para fazer variação de uma reta até outra. Então, por isso que eu utilizei aqui coordenadas polares. Então, se eu estou integrando em Z primeiramente, então observe que isso aqui tudo é constante em relação a Z, né? Então, isso aqui pode sair para fora da integral. Então, a primeira integral vai ficar H menos isso, né? Porque vai dar Z, com Z variando, a primeira integral vai ficar assim, né? Então, vai ficar esse menos esse, tá vendo? Esse aqui é constante, tá vendo? Saiu para fora da integral. E agora, essa região D, ela vai depender de XY agora, tá vendo? Então, agora eu vou mudar para coordenadas polares. Eu sei que o raio varia de 0 até H, e sei que o θ varia de 0 a 2π. Então, aqui, ó, esse pessoal que está aqui é exatamente o r ao quadrado. O h, eu reescrevi ele. E esse pessoal que está aqui na raiz é exatamente o r. h menos r. E o r dr dθ é exatamente meu dA. Ok? Então, agora ficou uma conta fácil de fazer, ou seja, observe que os limites de integração aqui não dependem de θ, então essa integral aqui pode ser resolvida, então ela deu 2π vezes o k que já existia. E agora eu fiquei com quem? Eu fiquei com r ao cubo, né, que é r ao quadrado, h vezes r, então o h é constante, ficou r à quarta sobre 4 primitiva, e aqui eu fiquei com r ao quadrado vezes r, fiquei com menos r à quarta. A primitiva é menos r à quinta sobre 5. Ok? Então, substituindo os limites de integração aqui no lugar do r, eu colocando o h. Então, aqui vai ficar h vezes h à quarta, deu h à quinta. Aqui, colocando no lugar do r, deu h à quinta também. Substituindo o zero aqui no lugar do r, vai zerar. Então, quando você faz a conta aqui, vai sobrar isso aqui, né? Porque é 2π vezes k, tirando o mínimo aqui, ó. O mínimo aqui, quem que é? 20, né? 20 dividido, ou é menos que 20? 10 é 20, né? São primos entre si. Então, 20 dividido por 4 dá 5h à quinta menos 4h à quinta. Então, isso aqui vai dar 2π vezes k. Não pode falar a palavra porque fica palavrão, né? 2π vezes k. Aqui vai ficar um h à quinta, beleza? Então, vai ficar um h à quinta dividido por 20. Então, simplifica esse camarada com esse, apareceu esse 10 aqui. Ok? Então, a gente vai até aqui para a nossa prova de segunda-feira. Tranquilo, gente? Dúvidas da aula de hoje? Não? Acho que não. Beleza, então. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá pelo grupo de WhatsApp ou pelo Classroom, ok? Estou à disposição para ajudar. Tranquilo?
Bom dia para todo mundo, então. Até segunda, né? Até segunda. Até segunda. Aí vamos ter Beleza, aula, mandamento. vamos ter aula segunda ao invés de terça, né? Vai ter segunda, terça e quinta na semana que vem. Bom dia. Bom dia. Bom Falou, dia. Valdomiro. Valeu. Falou, Vitor. Alô. Alô, Daniel. José Falou, Igor, valeu. até mais. Nayane, até. Iago, Bruna. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal. Ative as notificações porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.